Bom, vamos lá, né? Vamos começar a resolução de mais uma lista de exercícios. Nessa lista, vamos resolver algumas questões sobre função afim. Primeira questão diz: qual o zero da função f de x igual a x menos 5? Bom, quando eu estou interessado em calcular o zero de uma função, tá? Eu quero saber o valor de x que torna a minha função igual a zero. Então, para eu determinar isso, eu quero saber o valor de x que torna f de x igual a zero. Ou seja, eu quero saber o seguinte: eu quero saber quando é que x menos 5 é igual a zero, certo? Bom, para saber isso, basta eu resolver essa pequena equação, tá? E descobrir o valor de x. Daí eu tenho que x é igual a o 5, que era negativo, passa para o segundo membro positivo, certo? Daí eu fico com 0 mais 5, ou seja, eu concluo que x é igual a 5. Então, quando x é 5, a minha função f de x é igual a zero, certo? Em outras palavras, eu posso dizer o seguinte, que o ponto de coordenadas 5 em x e 0 em y é o ponto de interseção do gráfico da função f de x igual a x menos 5, tá? Com o eixo OX, o eixo das abscissas, certo? Então, o zero da minha função é 5. Tudo bem? Próxima questão. Questão 2. Na questão 2 ele diz o seguinte, ó: estude a variação do sinal da função afim f de x igual a x mais 4. Muito bem. Então veja. Para eu determinar a variação do sinal da função afim em questão, eu tenho que fazer o seguinte. Na verdade, eu estou interessado no seguinte: eu quero saber o que acontece com os valores da minha função, certo? Para valores que estão à direita do meu zero da função, e o que acontece com a minha função f de x para valores que estão à esquerda do meu zero da função. Então, o primeiro passo é descobrir quando a minha função f de x é igual a zero, ou seja, qual o zero da função. Bom, para isso, eu devo determinar quando é que x mais 4 é igual a zero. Bom, resolvendo essa equação, eu fico com x igual a 0. O 4, que era positivo, passa para o segundo membro negativo, ou seja, menos 4. Bom, daí eu tenho que x é igual a 0 menos 4, menos 4. Então, o zero da minha função é o valor x igual a menos 4. Ou seja, a interseção do gráfico de f de x com o eixo das abscissas x é o ponto de coordenadas menos 4 em x, 0 em y, certo? Bom, e como é que eu vou fazer esse estudo do sinal? Tá? Como é que eu vou fazer para estudar essa variação do sinal? Bom, primeiro, eu tenho que saber o seguinte: se essa função é uma função crescente ou decrescente. E para isso basta eu olhar o coeficiente A, a taxa de variação A. Como não aparece número multiplicando x, a gente sabe que vale 1, certo? Então, meu coeficiente A, minha taxa de variação, é igual a 1. Ou seja, isso indica
que a taxa de variação é maior que zero, que a minha função é crescente, certo? Bom, sabendo disso, a gente vai estudar essa variação do sinal em um dispositivo prático. Veja só, vou desenhar aqui uma pequena reta, certo? Vou marcar aqui o zero da função, tá? Ou seja, aqui está o menos 4. Como a minha função é crescente, certo? Eu sei que a reta que representa o gráfico dela está inclinada para a direita, certo? Então, olha só. Eu vou ter algo desse tipo, certo? Então, aqui é o meu eixo X, certo? Aí veja só, a direita do zero da função, certo? Note que a minha reta está acima do eixo X, então os valores de f de x serão todos positivos. E à esquerda do zero da função, os valores de f de x serão todos negativos, certo? Bom, daí eu concluo o seguinte: se x é igual a menos 4, ou seja, se x é igual ao zero da função, a minha função f de x ela é igual a zero. Por outro lado, se x é maior que menos 4, o que é que acontece com a minha função f de x? Note o seguinte: f de x terá apenas valores positivos, ou seja, eu vou ter que f de x vai ser maior do que zero. Por fim, se o meu x é menor que menos 4, a minha função f de x assume apenas valores negativos, ou seja, eu vou ter que f de x vai ser menor do que zero, certo? Bom, então acabo de fazer o estudo da variação do sinal da minha função afim. Recapitulando, certo? Para valores de x maiores que menos 4, a minha função f de x é positiva, os seus valores são maiores que zero. Para valores menores, valores de x menores que menos 4, a minha função f de x assume apenas valores negativos, ou seja, ela é menor do que zero. Tudo bem? Questão 3 diz o seguinte: determine o zero da função f de x igual a 2 menos 3 quartos de x. Bom, novamente quero saber qual é o valor de x que torna a minha função f igual a zero. Ou seja, eu quero saber quando 2 menos 3 quartos de x é igual a zero, certo? Bom, resolvendo eu vou ter o seguinte, ó, 2 que vai ser igual a menos 3 quartos de x, vou passar para o segundo membro positivo, então fico com mais 3 quartos de x, certo? Esse denominador aqui eu vou completar com 1. Daí a gente vai resolver uma regrinha de 3 multiplicando meios por extremos, certo? Então eu tenho
1 vezes 3 é o próprio 3, e 3 vezes x vai me dar 3x, certo? Isso vai ser igual a 2 vezes 4, 8. Bom, esse 3 que está multiplicando vai passar dividindo, ou seja, eu vou ficar com x sendo igual a 8 dividido para 3, ou simplesmente 8 terços, certo? Então, veja, o valor de x que torna a minha função f de x igual a 0 é x igual a 8 terços, ou seja, o ponto de interseção do meu gráfico da função f de x com o eixo das abscissas x é o ponto de coordenadas 8 terços em x, 0 em y, certo? Repetindo, o zero da minha função é o meu valor x igual a 8 terços, certo? Muito bem, próxima questão. Quarta questão diz o seguinte: determine os valores reais de x para que ambas as funções f de x igual a menos 2x mais 8 e g de x igual a 3x menos 6 sejam negativas. Eu quero determinar os valores reais de x em que ambas as funções são negativas. Então veja só. Bom, primeiro, vou repetir aqui a função f de x igual a menos 2x mais 8, certo? E aqui eu vou escrever a minha função g de x igual a 3x menos 6, certo? Bom, primeiro vou determinar os zeros de cada uma dessas funções e ver o que acontece, certo? Bom, então eu quero o seguinte: para determinar o zero da função, eu quero saber quando é que menos 2x mais 8 vai ser igual a 0. Então eu tenho menos 2x igual a 8, que é positivo, passa para o segundo membro negativo, certo? Então fica com menos 8. Menos 2 que está multiplicando passa dividindo, ou seja, x é igual a menos 8 sobre menos 2. Daí eu tenho que x deve ser igual a menos com menos mais 8 dividido para 2, 4, certo? Então o valor de x que torna a minha função f de x igual a 0 é 4. Agora na função g de x, façamos o seguinte: eu quero saber qual é o valor de x que torna 3x menos 6 igual a 0. Bom, daí eu tenho 3x que vai ser igual a menos 6, passa para o segundo membro, mais 6, certo? 0 mais 6 ainda é 6, então fico com 3x igual a 6. Esse 3 que está multiplicando vai passar dividindo, daí eu fico com x sendo igual a 6 dividido para 3. Ou seja, x é igual a 6 dividido para 3, 2. Certo? Muito bem. Feito isso, vou observar o seguinte, ó. Vou observar a taxa de variação A para determinar se essa função ela é crescente ou decrescente, certo? Muito bem. Note o seguinte: na função f de x, a minha taxa de variação A é menos 2, certo? Então, em f de x, A é igual a menos 2, ou seja, A é menor do que 0, logo a minha função ela é decrescente.
certo? E na minha função g de x, eu tenho que a minha taxa de variação é 3. Se a taxa de variação A é igual a 3, com certeza ela é maior do que 0, ou seja, a minha função ela é crescente, certo? Agora, aplicando isso no dispositivo prático, eu vou ter o seguinte, olha só. Aqui está a minha reta com os valores de x. Aqui está o zero da minha função f, que é 4, tá? O zero da função é 4. Muito bem. Aqui a reta para a minha função g de x, com os valores de x. E o zero dessa função eu vou marcar ele por aqui, que vai ser o 2, certo? Agora, repare o seguinte. Como a minha função f de x é decrescente, o gráfico vai estar inclinado para a minha esquerda, certo? Então eu vou ter algo desse tipo, ó. E g de x, por ser uma função crescente, a reta que representa o seu gráfico vai estar inclinado para a direita, certo? Então vou ter algo desse tipo. Bom, note o seguinte. Em f de x, para valores de x maiores que 4, ou seja, os valores que estão à direita de 4, eu vou ter que a minha função f de x possui apenas valores negativos, ou seja, menores que 0. E para valores à esquerda do meu zero da função, ou seja, valores menores que 4, eu tenho apenas valores positivos de f de x. Ou seja, quando x é menor que 4, f de x é maior que 0. Agora, analisando g de x. Note o seguinte. Para valores de x maiores que 2, ou seja, valores de x que estão à direita de 2, eu tenho que g de x é maior do que 0, ou seja, possui apenas valores positivos. Quando x é menor que 2, ou seja, para valores à esquerda de 2, g de x possui apenas valores negativos. Então, comparando a variação do sinal das duas funções, eu tenho que g de x é negativa para valores menores que 2, só que note o seguinte, para valores menores que 4, f de x ela é positiva, certo? E 2 certamente é menor do que 4, certo? Então, enquanto g de x é negativo para valores menores que 2, f de x é positivo para esses valores menores que 2, inclusive. E agora note o seguinte, para valores maiores que 2, g de x é positivo. Enquanto isso, ó, para valores maiores que 4, e 4 certamente é maior que 2, f de x é negativo. Então, eu concluo que não existe x pertencente aos reais, tal que g de x e f de x sejam ambas negativas ao mesmo tempo. Bom, então eu concluo o seguinte, que não existem valores reais de x que tornem g de x e f de x
negativas ao mesmo tempo. Certo? Ok? Tudo bem? Muito bem. Próxima questão. Questão 5. Estude a variação do sinal da função afim f de x igual a menos 2x mais 1. Bom, então eu estou interessado em saber o seguinte. Primeiro, quero saber quando é que f de x é igual a zero, certo? Quero saber o zero da função. Então, quero saber quando menos 2x mais 1 é igual a zero. Resolvendo essa equação, eu tenho menos 2x sendo igual a 1, que é positivo, passa para o segundo membro negativo, então fico com menos 1. Esse menos 2, que está multiplicando x, vai passar dividindo, ou seja, x é igual a menos 1 dividido por menos 2. Logo, x é igual a menos com menos, mais, ou seja, x igual a 1 meio, certo? Torna a minha função f de x igual a zero. Tudo bem? Bom, agora note o seguinte. Antes de partir para o dispositivo prático, note que a taxa de variação dessa função, meu coeficiente a, é menos 2. A igual a menos 2 significa que a taxa de variação é menor do que zero, ou seja, que a minha função f de x é decrescente. Certo? Bom, de posse dessas informações, vamos fazer o estudo do sinal. Bom, aqui está a minha reta numérica x. Vou marcar o zero da função, tá? Que é x igual a 1 sobre 2. Como a minha função afim é decrescente, tá? A minha reta tem inclinação para a esquerda, eu vou ter algo mais ou menos desse tipo. Certo? Aí veja, para valores de x maiores que 1 meio, ou seja, valores de x que estão à direita de 1 meio, a minha função f de x apresenta apenas valores negativos, ou seja, valores menores que zero. E para valores de x que estão à esquerda de 1 meio, valores de x menores que 1 meio, a minha função f de x apresenta apenas valores positivos. F de x maior que zero. Ok? Bom, então eu vou fazer o seguinte, ó. Veja as condições. Se x for igual a 1 sobre 2, a minha função f de x vale zero. Então, f de x igual a zero. Se x é menor que 1 meio, f de x, tá? Apresenta apenas valores positivos. Então, f de x maior do que zero. Por fim, se o meu x for maior que 1 meio, a minha função f apresenta apenas valores negativos, ou seja, f de x menor do que zero, certo? Então, com isso, eu acabo de realizar o estudo do sinal da minha função afim. Tudo bem? Próxima questão.
Questão 6, ele pergunta: qual é o zero da função afim cujo gráfico é uma reta e passa pelos pontos de coordenadas 2 em x, 5 em y e menos 1 em x, 6 em y? Bom, primeiro eu tenho que determinar a minha função afim, certo? Então, para determinar a minha função afim, a gente sabe que toda função afim é do tipo f de x igual a x mais b. Então, tenho que determinar os coeficientes a e b, tá? Para isso, a gente sabe como calcular a, tá? A taxa de variação a é o valor da minha função f para o segundo valor de x, menos o valor da minha função f para o primeiro valor de x, dividido pelo segundo valor de x, menos o primeiro valor de x. Daí eu tenho o seguinte: a taxa de variação vai ser igual a... Note o seguinte: primeiro valor de x, 2, segundo valor de x, menos 1. Note o seguinte: quando x é menos 1, f de x, ou seja, o meu y é 6. Então, eu fico com 6 menos. Para o primeiro valor de x, 2, f de x é igual a 5. Então, fico com 6 menos 5, dividido. Segundo valor de x, olha só quem é, menos 1, menos primeiro valor de x, 2. Daí eu tenho que a taxa de variação a é igual a 6 menos 5, 1, dividido por menos 1, menos 2, menos 3. Ou seja, a minha taxa de variação a é igual a mais com menos, menos, ou seja, menos 1 terço. Certo? Acabo de determinar o valor do coeficiente a. Agora vamos determinar o valor do coeficiente b. Bom, para isso, eu sei o seguinte: eu sei que ax mais b representa a minha função f de x. Agora eu vou substituir, certo, a minha taxa de variação a e os valores x e y de um dos meus pontos, tá? Eu vou escolher o ponto de coordenadas 2 em x, 5 em y. Então eu tenho que a, ou seja, o meu a é menos 1 terço. Então, menos 1 terço vezes x, só que o meu x em questão é 2, mais b, tudo isso é igual a... Olha só, quando x é 2, y vale 5. Então, isso tem que ser igual a 5. Resolvendo, eu tenho menos 1 vezes 2, menos com mais é menos, 1 vezes 2, 2. Isso sobre 3, mais b, tem que ser igual a 5. Certo? Daí eu tenho que b é igual a 5. 2 terços que eram negativos, passa para o segundo membro positivo, já fica mais 2 terços. Ou seja, b é igual a, como não tem o denominador, eu sei que o meu denominador é 1, certo? Mínimo múltiplo comum entre 1 e 3 é o próprio 3, certo? Aí eu fico com 3 dividido para 1, 3, 3 vezes 5, 15, mais 3 dividido para 3, 1. 1 vezes 2, 2. Certo? Ou seja, b é igual a 15 mais 2, 17, sobre 3. Então, acabei de determinar o meu coeficiente b como sendo 17 terços. Certo? Muito bem. Agora, vamos escrever f de x. F de x vai ser igual a
A vezes x, só que o meu A é menos 1/3, então eu fico com menos 1/3 vezes x mais o meu B, só que o meu B é 17 sobre 3. Então, mais 17 terços, certo? Bom, arrumando um pouquinho mais, eu fico com f de x sendo igual a menos 1 vezes x, menos com mais menos 1 vezes x, é o próprio x. Isso sobre 3 mais 17 terços, certo? Mas eu estou interessado em determinar o zero da minha função afim. Então eu tenho que determinar qual é o valor de x que torna f de x igual a 0. Então eu preciso saber quando é que menos x sobre 3 mais 17 sobre 3, quando é que isso é igual a 0. Daí eu tenho 17 terços sendo igual a menos x sobre 3, passa para o segundo membro, positivo, então eu fico com x sobre 3. Como meus denominadores são iguais, tá? Eu posso cortar, certo? Estou multiplicando ambos os membros por 3, então eu chego à conclusão que 17 tem que ser igual a x. Ou, de forma equivalente, x tem que ser igual a 17. Ou seja, o valor de x que torna f de x igual a 0 é x igual a 17. Tudo bem? Bom, com isso a gente chega ao fim de mais uma resolução de exercícios, tá certo? Espero ter ajudado vocês a compreenderem um pouquinho melhor. Nos vemos na próxima resolução.